Salmos 34, versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Esse salmo é um salmo de Davi e o título diz que algumas dizem que Davi se finge de louco, outros dizem que Davi se finge de ter um ataque de nervos, outros dizem que Davi fugiu, da presença do rei. Mas a história é que esse salmo é de Davi quando ele fugiu do rei Aquis, quando ele se fingiu de louco perante os filisteus. Mas o conselho que o Senhor irá ministrar aos nossos corações nesta noite é que, se nós quisermos ter o Senhor sempre por perto, nós precisamos ter um coração quebrantado. Então, quer ter o Senhor perto de você, tenha um coração quebrantado. Aí talvez você pode estar pensando assim: mas eu tenho o Senhor por perto, porque eu aceitei Ele, porque eu creio nele. Mas nós vamos entender que não é bem assim. E nós acabamos de ler em sua palavra que para ter o Senhor perto, o nosso coração precisa estar quebrantado. Porque nós lemos que o Senhor está perto de todos? Não. Daqueles que aceitaram a Ele? Não. Daqueles que é batizado? Não. Daqueles que têm um coração quebrantado. Então o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Então, esse salmo é um salmo de Davi quando ele estava fugindo, quando ele fugiu do rei dos filisteus, do rei Aquis. E a história diz que Davi ele estava fugindo de Saul e ele foi para o território inimigo. Mas em 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10, diz: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos. E engravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxe a mim? Faltam-me doidos para que trouxessem a este, para que fizeste doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-se seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E nós entendemos que Deus deu um livramento aqui para Davi, mas por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado. E como nós podemos fazer para ter esse coração quebrantado? E o que é o coração quebrantado? O que significa quebrantado?
No dicionário diz que quebrantado significa sem forças, debilitado. Mas a jus da Bíblia, nós entendemos que quebrantado se diz de humildade. Então, o que é ter um coração quebrantado à jus da Bíblia? O que é ter um coração quebrantado perante ao Senhor? É nós termos humildade, é nós termos um coração arrependido, é nós termos um coração sensível à voz de Deus, é nós sermos totalmente dependentes de Deus. Às vezes nós vemos, o pastor costuma falar isso, que às vezes nós vemos pessoas que se acham que eu estou muito bem, é tudo pela força do meu braço. Aí passa um tempo, você encontra aquela pessoa já está assim, temos que crer no Senhor, né? Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Aí o pastor costuma dizer assim, Deus está quebrantando fulano. Você percebe que a pessoa está mais quebrantada. Você percebe que a pessoa está mais humilde. Você percebe que a pessoa está mais sensível, sabe? Você sabe quando você vai falar de Deus para alguém e ela não quer te ouvir, mas aí ela está passando por uma dificuldade, passando por lutas, talvez está enfermo. Aí você vai falar com ela já te recebe melhor. Ela já te ouve. Ah, é verdade. Ou às vezes a gente não vai nem falar. Às vezes ele mesmo que chama. Vem cá falar comigo, fulano. Aí você manda todo dia um versículo para a pessoa visualiza, nem te responde. Tu manda um vídeo para a pessoa visualiza, nem te responde. Mas quando ele está quebrantado, ele fala, Oséias, cadê tu? Nunca mais tu me mandou um vídeo, moço? Tu esqueceu de mim? Quando a pessoa está quebrantada, ela mesmo lembra. Ah, pai fulano nunca mais falou comigo, moço. Onde é que é mesmo tua igreja mesmo? Tua igreja fica na onde mesmo? Aí a pessoa quer vir. É porque ele está quebrantado. É porque ele está sensível. É porque ele está humilde. É porque ele começou a entender que ele é dependente de Deus. Que não é pela força do braço dele. E Davi, ele era uma pessoa quebrantada. Por mais que ele tinha lutas, dores, dificuldades, ele era uma pessoa quebrantada. Ele se lançava aos pés do Senhor. Por mais que ele era pecador, falho, errante, assim como nós, ele se voltava ao Senhor com o coração quebrantado, em humildade, em dependência. E nós entendemos isso em vários salmos, inclusive nesse que nós estamos meditando hoje, que é o Salmo 34. Que o Senhor dá discernimento para ele fugir naquele momento daquele rei, sair daquela situação. Interessante que ele começa o salmo dizendo: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor eu me gloriarei. E que todos os humildes se alegrem. Então, quando ele fala aqui que todos os humildes se alegrem, nós entendemos que humilde não é quem está passando por necessidade. Humilde é quem tem um coração quebrantado. E nós entendemos aqui também isso. Proclamem a grandeza do Senhor. Busque ao Senhor. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu. Livrou-me das minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, Ele cerca e defende. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz quem nele se refugia. Temam ao Senhor. Até mesmo os leões, jovens e fortes, passam fome. Mas os que buscam ao Senhor, nada de bom faltará. Ouçam e vejam, eu os ensinarei a temer ao Senhor. Quem deseja ter uma vida, e Ele vem dar uma ordenança também.
uma pergunta: quem deseja ter uma vida longa e próspera, faça o quê? Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. E afastem-se do mal e faça o bem e busque a paz e esforce para manter. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto para aqueles que praticam o mal e apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as angústias. E entra aonde nós lemos, porque Ele está perto de quem tem um coração quebrantado. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor os livra de todas elas. Porque o Senhor protege os justos, os ossos do justo, nenhum sequer é quebrado. Assim como não foi quebrado nenhum de Jesus, porque Ele foi justo. A calamidade destruirá os perversos, mas o Senhor resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então nós aprendemos aqui com Davi o que é ter um coração quebrantado. Que em meio àquela dificuldade, àquele aperto que ele estava passando, ele simplesmente confiou no Senhor, descansou no Senhor, e o Senhor lhes deu discernimento. E quando nós temos um coração quebrantado, nós estamos mais atentos a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz e a direção do Espírito Santo. Então nós entendemos que foi isso que aconteceu com Davi naquele momento. O Senhor poderia fazer algo sobrenatural para tirar Davi daquela situação, mas o Senhor deu outro tipo de discernimento para ele. Se finja de louco, meu filho. E foi isso que ele fez. E o Senhor lhe deu o livramento, e ele escreveu esses salmos. O Salmo 51, que também foi escrito por Davi. Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezas o Senhor. Sabe o que é interessante? Que este salmo Davi escreveu quando ele tinha pecado. Quando ele tinha se prostituído e tinha pego a mulher de Urias. Quando ele tinha adulterado. Logo após ele escreve este salmo, que o título diz, pelo menos aqui nessa Bíblia, nessa tradução, contrição e a confissão de Davi. Ele confiou ao Senhor o seu pecado. Deus, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Depois dele ter pecado, errado, adulterado, olha o que ele vem dizendo: tem misericórdia de mim, me lava, tira a minha iniquidade, purifica meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei. E ele vem falando e se humilhando e com o coração arrependido, quebrantado, sensível.
E ele vem falando para o Senhor até chegar no 17. Porque os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado. Então o sacrifício para Deus não é eu vir ao culto. Não, porque eu trabalhei hoje o dia todo em pé, tô cansadíssima. E eu vim ao culto, eu sacrifiquei. Não. Mas teu coração está quebrantado? Não adianta. Isso não é sacrifício. Sacrifício não é tu jejuar todos os dias e fazer o que Davi falou aqui no 34, versículo 13. Quer ter uma vida longa e próspera? Refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras. Eu jejuo todo dia, mas tem refreado tua língua? Isso não é sacrifício, porque teu coração não está quebrantado. E como nós fazemos para ter esse coração que agrada ao Senhor? Porque quando nós temos um coração verdadeiramente quebrantado, não importa a situação que nós estivermos, nós vamos estar sempre em humildade, sensível para ouvir a voz do Senhor. Não importa se eu estou num palácio, igual Davi. Não importa se eu estou na caverna de Adulão. Não importa se eu fui expulso do meu reinado pelo meu próprio filho. Não importa se eu pequei, o meu coração está quebrantado. Porque eu conheço ao Senhor. E como nós, como igreja, precisamos fazer para sempre ter este coração quebrantado, um coração que agrada sempre ao Senhor. João capítulo 15, versículo 5, diz: Jesus diz: eu sou a videira, vocês é as varas, e quem está nele, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, se nós estamos em Jesus, Jesus estamos em nós, nós vamos dar fruto, nós vamos ter um coração quebrantado. Por quê? Aí Jesus vem dizer no final do versículo: porque sem mim, porque sem ele, nada nós podemos fazer. Então, qual o primeiro tópico para nós termos o coração quebrantado? Reconhecer que somos dependentes dele. Reconhecer que nós somos totalmente dependentes dele. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, que foi o que Davi fez, somente contra ti pequei, Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo tópico, arrependimento. Segundo tópico, para termos um coração quebrantado que agrada ao Senhor, arrependimento. Salmo 119, versículo 9, diz: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando, ou fazendo, ou respeitando, ou meditando a palavra de Deus. Quer ter um coração quebrantado? Medite na palavra de Deus. Salmos 62, versículo 8, diz: confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derramarei perante ele o vosso coração, porque ele é o nosso refúgio. Confia nele em todo o tempo. E derramai perante ele, ou seja, se prostre perante ele, porque ele
é o nosso refúgio. Quer ter um coração quebrantado? Vida de oração. Quer ter um coração quebrantado? Derrame, se lance perante Ele. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Aceite ser corrigido por Ele. Quem tem um coração quebrantado, aceita ser corrigido pelo Senhor. Aceita a correção que vem do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 31, diz: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre nós. E o 32 diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quer ter um coração quebrantado? Seja compassivo. Quer ter um coração quebrantado? Perdoe. Davi passou por tantas coisas, por tantas lutas, por tantas dores, por tantas dificuldades, mas ele tinha um coração quebrantado. Às vezes acontecem coisas em nossas vidas e a gente já quer se irar, a gente já quer se afastar de Deus, né? Às vezes o meu irmão faz algo contra mim, e ao invés de às vezes eu me afastar do meu irmão, não que eu estou dizendo que é o certo, às vezes nós nos afastamos primeiro logo de Deus. A gente fica com raiva, a gente fica chateado. Quando o pastor estava orando aqui falando acerca daqueles que têm se lançado e têm se colocado em conformidade com a palavra de Deus e com o desejo de estar na casa do Senhor, com compromisso com o Senhor, compromisso com a obra do Senhor, o Senhor não vai deixar nada em vão. O Senhor jamais deixa nada em vão. Quem empresta o seu barco, né? Assim como Simão emprestou o barco para Jesus, Jesus foi para o alto mar. Joga a rede aí agora, meu filho. E Simão voltou com o barco cheio. E Simão falou, Simão ainda falou: Senhor, então eu passei a noite toda lá, não peguei nada, mas conforme a tua palavra eu vou. Ele poderia falar assim: tudo bem que esse homem tem operado curas aí, né, alguma coisa assim, mas eu ouvi dizer que ele é carpinteiro, né? O que ele tem de barco para falar para mim lá ainda a esse horário? Não peguei a noite toda, porque eu pegaria agora. Mas Simão falou: conforme a tua palavra, e creu. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor, tudo que nós fazemos perante o Senhor, porque nada aqui não é para mim, não é pastor, não é para ninguém que estiver aqui em cima, é para o Senhor. Não vai ficar em vão, não vai ficar negligenciado. E por falar em negligenciado, quando o pastor falou isso, eu me lembrei e falei assim: mas a negligência também não ficará esquecida. Porque nós temos a tendência a nos lembrarmos somente das coisas. Quando é do outro, a gente sempre se lembra: nossa, mas fulano fez isso e isso pra mim, né? Mas quando é nós sempre se lembramos que nós é o bonzinho, né? A gente esquece de quando a gente negligenciou. Então, às vezes, eu tenho 10 anos de crente.
10 anos negligenciando. Aí eu me converti de verdade, né? Igual Jesus falou para Pedro, quando tu se converter, porque não é porque tu vem à igreja, né? Como a gente já falou, mas não tem um coração quebrantado, então não se converteu ainda de verdade. Só vem. Aí esse mês teu coração começou a se quebrantar. Aí tu começou a se voltar pro Senhor. Aí tu esqueceu de lá das negligências, né? Quando a gente é inocente, tudo bem, mas o Senhor sabe, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe quando eu estou fazendo porque eu não sei mesmo, não sabia, né, e tal. Mas o Senhor sabe quando nós sabe fazer e está negligenciando. Então aquilo que nós fazemos para o Senhor, tanto a nossa bondade, o nosso amor, tanto a nossa negligência também não vai ficar esquecido, né? Tanto que nós estamos falando aqui de Davi, que ele tinha um coração quebrantado. Mas por pecados que ele cometeu, o Senhor falou, eu te perdoo. Mas a espada jamais sairá da tua casa. Por que o Senhor fez isso? Porque Davi, ele sabia que estava fazendo errado. Entendeu? Porque o Senhor, Ele não leva em conta o tempo que nós não sabemos quem Ele é, né? O tempo da ignorância. Mas o tempo que nós sabemos e estamos negligenciando, peraí, eu te perdoo, mas é o processo. Como nós lemos aqui, o Senhor, Ele corrige porque Ele nos ama. Então nós precisamos ter esse coração quebrantado para ter discernimento de todos os lados, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Ai, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livrou, o Senhor me libertou, o Senhor me restaurou, o Senhor me curou. Mas também precisamos ter o coração quebrantado para quando nós errarmos, falarmos, ai Senhor, me perdoe, meu Deus, eu sabia que era errado, mas eu fiz. Tem misericórdia de mim, Senhor. Na minha negligência, tenha misericórdia de mim, Senhor, no meu pecado, na minha avareza. Não era para mim ter feito, mas eu fiz. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Que o Senhor venha nos dar um coração quebrantado, um coração sensível, um coração humilde. Porque quando nós temos esse coração, até os nossos erros diminuem. Porque quando nós estamos sensíveis, é difícil nós pecarmos, de nós entristecermos ao Senhor. Mas quando acontece, nós falamos, poxa, perdoe, Senhor, não era para mim ter feito isso. Me perdoe, Senhor, não era para mim ter agido dessa forma, não era para mim ter feito dessa maneira. Então que o Senhor nos dê esse coração quebrantado, sensível,